Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Olha o cenário de hoje, estou num lugar diferente, gente. Estou em Solânia, tomando um cafezinho aqui no binário, porque Josirado já disse assim, você não tomou café na sua vida, precisa experimentar o que é um bom café. E aí eu já vou aproveitar para apresentar o meu convidado para vocês hoje. Seja muito bem-vindo, Josiraldo, ao nosso podcast. Muito obrigado e sejam bem-vindos também ao nossa cafeteria. É verdade que eu não sabia o que era café, né? Eu acho que não. Não, né? Gente, Josiraldo, ele tem essa energia maravilhosa e a gente vai falar um pouquinho desse espaço. A gente estava conversando aqui. Gente, todo lugar que eu olho aqui tem uma coisa que conta uma história, é legal, o café é legal. E eu queria já começar falando como que surgiu essa paixão por café. Eu sei que você já me falou nos bastidores, mas agora conversa mais um pouco sobre isso. A paixão pelo café surgiu da necessidade de tomar café para poder estudar. Então, como eu trabalhava o tempo todo durante o dia e ia para a faculdade à noite, então o meu horário de trabalho, de estudo era na madrugada. E me manter acordado na madrugada tinha que ter alguma agenda que pudesse fazer isso. E eu descobri que o café me ajudava muito. Hoje eu não tenho tanto... o café não traz para mim, eu tomar café e não vou conseguir dormir. Eu durmo tranquilamente. Mas naquela época, o efeito já era muito bom, porque eu era iniciante da vida do café. Então a paixão começou por aí, tendo que tomar café para poder estudar na madrugada. E também, durante o final de semana, e comecei a ir ao supermercado, procurar cafés. E fui aumentando o desejo de conhecer o café até chegar o dia de surgir o Binário Café em Solânia. E como que surgiu a ideia de ter esse espaço? Porque é um espaço tão aconchegante, tão diferente do tradicional, né? Eu acho que a cafeteria, ela tendeu muito a sempre o meu desejo, como dizia minha mãe, esse menino adora juntar troço velho. Tinha essa coisa de adora juntar troço velho. Eu sempre gostei de antiguidades. Sim. E aqui nesse prédio funcionou por 40 anos um comércio do meu pai. Uma mercearia bem tradicional, de prateleiras, de madeira, recebia muitos amigos, políticos, pessoas que estavam viajando. Então essa sempre foi a pegada da cafeteria, né? Da mercearia. E em 2022, meu pai, eu já tinha voltado a morar em Solânia, que eu morei 24 anos em João Pessoa. Em 2020, uma pandemia, eu vim morar em Solânia, fiquei. E em 2022, meu pai não quis mais. Meu pai tem 84 anos, hoje goza de saúde e tal, mas ficou muito arriscado para ele. Ele abria a mercearia 4 meses, 5 horas da manhã. Então, a gente também, eu e minha irmã, ficávamos muito preocupados com ele. Ele desejou não mais querer permanecer aqui com a mercearia, me entregou as chaves e aí eu comecei uma reforma, né, preservando a estética, né, do prédio, a construção do prédio. Estudei à época o que é que a gente poderia utilizar de ladrilho, né, manter o mesmo tijolo, a mesma construção, reforçar a parte de portas com um novo acabamento de cimento, fazer a parte de telhado toda, que a madeira estava muito comprometida, parte elétrica. Então, aqui foi quase que iniciar de um zero, mas preservando a história do lugar. Aqui, todos as grades que a gente tem, tudo foi estudado à época, o desenho. Então, a gente fez tudo no mínimo detalhe para que a história permanecesse. A vida dele, a história dele como comerciante, e também o espaço, né? E aqui tudo que a gente vai fazer tem que estudar para saber se naquela época cabia aquilo que a gente vai projetar para cá. Não, e quando você entra aqui, tudo que você vê, você quer olhar. O teu olho te chama para várias coisas, né? A gente tem as xícarazinhas que estão penduradas aqui. A gente tem essa xícara enorme aqui atrás. A gente tem esse relógio que é muito bonito. Então, é um lugar que te acolhe e que você quer ficar olhando e viajando através do tempo. Porque café também é afeto, né? É verdade. E como que foi quando você abriu aqui? Porque assim, você veio para um mundo diferente que era empreender, né? Seu pai tinha mercearia que fazia essa parte, mas como foi para você iniciar nessa jornada empreendedora? É muito amor. Empreender é amor, saber o que quer, não é?
está preparado para cada barreira, cada processo do empreendimento, não é? Eu ainda tento compreender essa história de alta e baixa temporada. Sim. Eu não compreendo muito isso. Há alguns amigos que têm comércios também, mas eu vejo muito, não vejo as temporadas, eu vejo mais ou menos a dinâmica daquilo que você apresenta, não é? Há um fluxo maior de pessoas aqui na nossa região, em tempo de carnaval, em tempo de São João, Caminhos do Frio que a gente tem aqui. Então há um fluxo maior, mas há uma permanência de frequência de pessoas no comércio, não é? Seja em que época for. Então a gente percebe muito pouco essa coisa de é alta temporada, é baixa temporada. Mas alguns percalços a gente sempre passa, não é? Em algum mês do ano e tal. E eu acho que tem um fluxo bom de pessoas. Nós conseguimos descobrir na cidade os apaixonados pelo café. A gente já tem muitos clientes que frequentam a cafeteria, que são apaixonados por café em grãos, que compram os grãos a nós. Essa semana tinha um casal de pastores aqui, que eles tinham sumido, e aí eles me disseram que estavam passando uma temporada nos Estados Unidos com os filhos, e que o café que comprou aqui levou todo para os filhos lá dos Estados Unidos. E que coisa boa que o nosso café de Solânia atingiu os Estados Unidos, não é? E muitas pessoas compram, muitas pessoas gostam, muitas pessoas frequentam, e é também um acréscimo na cidade, no sentido de tem uma opção muito legal de se ir, de se frequentar, não é? Nossa cidade foi muito caracterizada por bares e restaurantes e lanchonetes, então alguns outras opções são bem novas, bem recentes, não é? A pegada também do turismo ajuda a agregar muita coisa aqui. Então a cafeteria hoje é frequentada por quem está de passagem, viajando, temos clientes, por exemplo, Campina Grande, uma pessoa que sai de lá e vem para cá tomar café, fica com a família e volta. Então a gente tem, além de todas as outras cidades aqui do Brejo, que também frequentam a nossa cafeteria. O nome Binário Café veio de onde? O nome da cafeteria não seria esse. Então, antes de chegar aqui para fazer esse projeto, eu sabia que quando meu pai não quisesse mais, eu queria abrir uma cafeteria. Sempre trabalhei na área administrativa, uma parte da minha vida trabalhei em parte financeira, em comércios, mas nunca tinha trabalhado com gastronomia. E eu tinha um outro nome a colocar aqui, mas eu achava o outro nome muito chique. E eu sou muito regional. E aí eu em um dia aqui à noite trabalhando, eu disse, poxa vida, o nome está aí na minha cara e eu não percebi, Binário. Porque quando transformaram a cidade em 2 vias, então essa via aqui se transformou com o nome de Binário. Eu digo, vou botar Binário Café. E daí que surgiu, deixei o nome que era mais chique para uma outra oportunidade e coloquei Binário Café e foi uma coisa que se popularizou muito. Uma senhora dizia a mim essa semana aqui, que toda vida que fala o nome Binário, já se lembra Binário Café. Não se lembra nem que existe que a rua tem o tráfico de binário. Aí se lembra Binário, é o Binário Café. Tá tendo as oportunidades, né? As oportunidades estavam ali. Tava bem na cara, né? É um nome muito fácil de se dizer e pegava muito fácil. É importante para quem está construindo uma marca. Aí desisti e ficou Binário. E hoje vocês têm o grão próprio. Sim. Há 2 anos já. Como que surgiu a ideia de desenvolver e de criar um grão que fosse próprio? Desde o início da cafeteria, eu tinha o desejo com os meninos de trabalhar só com grãos. Essa foi uma luta desde o princípio. Eu não queria que na cafeteria tivesse cápsula, eu não queria que a cafeteria ficasse comprando pozinho qualquer. Então, eu queria que a cafeteria tivesse uma marca, que ela fosse paraibana, e aí a nossa parceria com a São Brás, não é? E que a cafeteria agregasse em sabor e em qualidade. Então, a nossa cafeteria, além de trabalhar com grãos e toda a base do nosso café, você pedir aqui um café gelado, a base dele vai ser em grãos. Se você pedir aqui um café, um cappuccino, como você provou,
ou um café expresso, ou um café coado, a base vai ser sempre grãos. E eu me admirava alguns restaurantes, alguns bistrôs que servem cafés e que às vezes até colocam o nome de cafeteria, o café é cápsula. E cápsula não é café, né? Polêmico. A base pode ser até um grão lá no final, mas a base não é café. E o café, a gente sabe que o café é uma fruta doce e que tem muita coisa boa a se tirar dessa fruta, muita saúde. E quando a gente não utiliza a fruta como ela deve ser, você perde a essência da fruta. Então, a partir do momento que um grão plantar café dá trabalho. Café, a fruta, a planta merece atenção, irrigação, cuidado, adubação. Então, cada grão é diferenciado. Eu não posso comparar o grão aqui na Paraíba com um grão de Minas, um grão do Espírito Santo, um grão de Roraima, de Rondônia. Né, que algo vai mudando. É uma coisa muito, muito identidade daquele lugar. Então, para tanto um vinho quanto um café, necessita do solo adequado, de uma boa altitude. Então, são muitas coisas que identificam o sabor do café, né? Então, disso se faz um bom café ou não. Quando você tira todos os grãos, vai lá, cata o seu grão do seu sítio e você faz uma torra que queima o seu café, você destruiu o seu trabalho inteiro. Por isso que uma pessoa que faz uma torra é chamada mestre de torra. Essa pessoa tem que ser uma pessoa que estuda, que sabe o que vai fazer. Então, a gente queria trabalhar com qualidade e conseguimos até hoje. A partir daí, com um ano de cafeteria, eu fui visitar uma cidade pernambucana chamada Taquaritinga do Norte. E nessa cidade pernambucana, a cidade basicamente sobrevive do café. Eu fui a um festival de cultura e café que acontece lá todos os anos, mais ou menos no mês de julho. E lá nós conhecemos um produtor de café que ofereceu a fazer o nosso café colocando a nossa marca. Conhecemos lá o sítio e a partir daí lançamos em agosto de 2023 o nosso café, um café especial, torra média. E agora no final do mês passado nós já lançamos mais outros 2 cafés que são de Minas Gerais. Então hoje aqui na cafeteria a gente tem 3 tipos de cafés em grãos e em pó que nós apresentamos com a nossa marca. E já temos muitos clientes que consomem do nosso café sabendo que é café, que é o grão que foi torrado, que foi moído e que você está tomando café realmente da fruta. Ali você tem muitas vitaminas, muitos minerais e você toma saúde. E quando você não toma um café de verdade, você pode trazer gastrite, azia, e a gente escuta aqui diariamente relatos de eu tomo café, mas aí acontece isso comigo, eu digo, tome esse café. É muito normal, falar, me dá azia. Azia. Porque aquilo ali, muitas vezes o café foi moído, o grãos de qualquer jeito, sem seleção, então vai palha, vai a folha. E hoje algumas empresas têm muito acréscimo de milho para que aumente a quantidade pela falta de café que a gente tem no Brasil, né? E aí acaba trazendo um produto que não aí traz doenças, não traz saúde. Que o café verdadeiramente traria, né? É. Mas é engraçado como nós brasileiros tomamos muito café, mas não somos conhecedores de café, né? A maioria das pessoas... Nós somos o maior produtor de café do mundo. E quem consome a maior parte desse café é os Estados Unidos e nós somos o segundo consumidor do mundo. A gente produz, somos os primeiros produtores e os segundos consumidores. E café é uma coisa de excelência, né? Só que a gente popularizou que o cafezinho preto, café na verdade não é nem preto, café é caramelo, é chocolate, são esses tons de café, né? A fruta madura, a maioria é vermelha, não é? E aí a gente tem que ter qualidade naquilo que a gente toma, não é? Como a gente toma alguns vinhos e não é vinho, é suco, né? Com um certo teor alcoólico. Então,
Basicamente é isso. Mas o nosso início de cafeteria foi trabalhar com grãos e com excelência, e ainda hoje nós conseguimos alcançar essa excelência, não só no café, em tudo que a gente produz na cafeteria. Então, a gente trabalha com QG Excelência, a gente apoia produtor rural, então a gente procura comprar frutas e verduras sem agrotóxico. Então, se na cidade ou aqui na região tiver um produtor de uma coisa que nós consumimos, nós preferimos comprar a essas pessoas e apoiar também o pequeno produtor. Nossa, que bacana. Nós fazemos a nossa própria carne de sol. Então, tudo que a gente puder consumir, o que a gente puder fazer de leite natural, a gente faz de leite natural e compra a produtor da cidade e evita o máximo que pode de leite integral, com química. Então, a gente tem essa pegada também de goma de casa de farinha. Então, o que a gente puder comprar de alguém que produz aqui na região para apoiar, a gente faz isso também. E é um diferencial, porque você está trazendo um produto com mais qualidade e que vai agregar tudo que você faz, né? Você estava falando que agora vocês também estão, nos finais de semana, fazendo a parte de pizzas e algumas coisas. Massas. E a parte de risoto, massas e vinhos. Então, começamos a semana passada, nessa comemoração do aniversário de 3 anos da cafeteria. Nós agregamos mais 2 tipos de café e também começamos com essa parte de massas, que era uma lacuna na nossa cidade, de lugares para jantar. Então, como a gente tem um fluxo maior em finais de semana, e aí também a cozinha precisa de um espaço que possa favorecer esse tipo de trabalho, então fizemos umas adequações à nossa cozinha e nos finais de semana, a partir das 18 horas até as 23, nós trabalhamos com massas e vinhos. E o que é que você enxerga para a cafeteria, sei lá, você consegue fazer essa projeção de 5 anos, da onde você quer levar a Binário? Isso é difícil. É uma pergunta difícil. Na verdade, eu sou assim, eu tenho muita... Eu sou uma pessoa muito regida à fé. Isso é importante. E eu não faço nada que não seja a base de oração. Então, eu estudo o espaço, tenho certeza que a gente tem uma localização muito boa, que nos favorece muito. Sim. E principalmente interior, isso é uma coisa a ser observada. Você pode ser o maior profissional do mundo e servir a melhor coisa do mundo e vender, é uma coisa espetacular. Mas se você não tiver uma boa localização, você vai padecer. Interior tem muito isso, não é? Na cidade interior existe um miolozinho que ele faz a cidade acontecer. E fora aquele miolozinho, existem lugares como, por exemplo, João Pessoa, distrito do mecânico. Então, aquilo ali, a cidade acontece na mecânica ali, mas outra coisa não aconteceria. Sim. Assim também é no interior. Algumas ruas, elas ficam muito marcadas para aquele tipo de coisa. O comércio de alimentação no interior, ele funciona muito basicamente naquela frente de centro, perto de igrejas, de praças. Então, você foge disso, é muito complicado. Nós temos a graça de ter esse comércio aqui muito no centro. Então, ele tem uma localização ótima. Quanto a isso, eu acredito muito naquilo que a gente vai fazer, estudando a necessidade, não é? Não busco padrões. Eu acho isso uma coisa ameaçadora. Você só começar uma coisa quando você vê que fulano fez isso e deu certo, então em cima do que fulano... Porque ninguém sabe a vida financeira de ninguém. Então você acha que tal pessoa se deu bem em tal lugar, eu vou fazer também. E não é assim. A coisa não acontece assim. Então a cafeteria foi criada num projeto de que nós tínhamos a necessidade na cidade, ela foi bem aceita, ela é bem frequentada, ela é bem acolhida por quem está na região, na cidade, tanto aqui quanto em Bananeiras, como quem vem de turismo, não é? Então a gente conseguiu isso e servir bem. Quanto ao desejo de quando isso permanece, aí é o tempo de Deus para nós, né? Então nós temos já 3 anos e aí Deus sabe quanto tempo isso vai preservar, pode até preservar 100 anos, não é? Ou daqui a não sei quanto tempo, Deus dizer, tenho o desejo de abrir
cafeterias em outros lugares, nessa mesma pegada nossa. Já quase que começamos uma em outra cidade, mas foi na época de São João, então ficou muito tumultuado para mim aqui. Mas aí estou aberto a algumas outras experiências em alguns lugares, esperando o momento certo para a gente construir e expandir isso também a outros lugares, não é? Não, e eu tenho certeza que quando você decidir fazer isso vai ser sucesso, porque, nossa, dá vontade de ficar aqui a tarde toda, tomando um cafezinho, daqui a pouco termina o café, pega um vinhozinho e assim você passa... E a gente produz também aqui licores de vários sabores também, a gente produz aquele Produtos próprios de vocês? Sim. Bacana. A gente tem muita coisa que a gente inventa muita coisa por aqui. Daniel disse que parece que já provou, hein? Você produz muita coisa aqui, cria muita coisa, e você falou que aproveita aqui toda a produção que tem dos locais. Existe algum movimento de associação que você faça parte para ajudar esse desenvolvimento? Porque aqui tudo tem desenvolvimento, né? Bananeira, areia, como que tem esse movimento? Sim. Solânia tem 71 anos. Eu repito sempre que o turismo sempre foi esquecido. Aconteciam eventos, né? A gente tem aqui, já faz um bom tempo que a cidade participa do Caminho Ju Frio, que atrai muita gente durante uma semana, tanto Solânia quanto várias outras cidades de Rio Brejo. Bem famoso o Caminho dos Frios. E é um evento muito bom, mas acho que faltava uma pegada turística, né? De estudar, de motivar o turismo, de atrair pessoas. Então, isso faltava. E junto com alguns amigos e alguns empresários da cidade, nós sentimos o desejo de querer iniciar esse trabalho. Então, já vamos completar agora em agosto 2 anos que nós fundamos a Associação de Cultura e Turismo aqui da cidade. E aí a gente trabalha com eventos, a gente trabalha com parceria com o Sebrae, a gente trabalha com o governo do estado, a gente inclui a cidade em outras rotas, a gente participa de muitos eventos. Com isso, nós temos descoberto vários lugares na cidade que nos trazem como pontos turísticos, né? Muitas pedras, pinturas rupestres, pôr do sol, uma certa valorização de patrimônio histórico também na nossa cidade. E muitas pessoas têm se envolvido e se identificado com isso. Então, nossa associação ela tem o cunho de unir as pessoas de qualquer área. Então, a gente tem professor associado, artesão associado, empresários, várias outras pessoas que trabalham na parte de turismo rural. E isso tem agregado muito à nossa cidade. No final da última gestão do prefeito, foi criado na cidade a Secretaria de Cultura e Turismo, que não existia. Hoje nós já temos na cidade também o Conselho de Cultura, o Conselho de Turismo. Isso agrega e une muito mais a sociedade. E acredito que o nosso trabalho que está sendo plantado agora, daqui a uns 10 anos, a gente tem um excepcional resultado. Mas é o caminhar, acreditar que nosso trabalho, a nossa força muda a história e trazer parceiros para isso. E quando você dá um passo, parece que as coisas vão fluindo, né? E aí vai caminhando para uma concretização maior. Mas se você não der esse primeiro passo... Não sai do lugar. E nunca vai ter nada. É preciso acreditar. A questão da fé que a gente estava conversando, né? Essa semana eu até compartilhei, né? Que primeiro você dá o passo e aí Deus coloca o chão. Isso tem muito a ver com a questão do empreendedorismo, né? Muito um passo de fé, de acreditar. E isso que vocês fazem é legal porque... Eu venho do interior. Eu nasci em João Pessoa, mas a maior parte da minha vida foi no interior. E um dos problemas das pessoas saírem do interior é que não tem trabalho. Se não tem trabalho, você acaba procurando uma metrópole, né, para poder trabalhar, ganhar o seu sustento. Então, quando tem o interior fazendo isso, faz com que essas pessoas permaneçam, né? Porque se elas têm trabalho e aqui a vida delas não tem a necessidade de sair. Então, isso é muito bom, esse movimento que você está fazendo. Sim. Descobrir o potencial, não é? Ainda temos uma cultura de um pouco não valorização daquilo que se tem. Meio que nunca foi trabalhado uma percepção do empoderamento ou a paixão pelo seu lugar, não é? Às vezes a gente valoriza muito o lugar do outro e não percebe aquele tesouro que você tem.
E eu sempre digo e repito, Solânia é uma potência, mas essa potência precisa acordar. Essa potência precisa crescer, mas as pessoas precisam acordar a potência que esse lugar tem, né? Esses dias nós atendemos aqui um cliente, uma pessoa jovem, ele dizia a mim, olha, eu estou vindo aqui pela primeira vez hoje, porque eu gastei dinheiro, fui visitar Florianópolis e lá eu fui a uma cafeteria. E quando eu cheguei lá, eu percebi que na minha cidade tem uma cafeteria e eu nunca fui. Então eu tive que gastar dinheiro, que sair de casa, que sair do ciclo de amizade para outro lugar para perceber que na minha cidade tem uma cafeteria. E quer lhe dizer que a sua cafeteria é muito mais bonita do que a que eu fui em Florianópolis. E agora ele é nosso cliente assíduo. Que legal, né? Ele sempre está por aqui. Então, como é importante viajar, como é bom abrir a mente, não é? Conhecer outras culturas, que aí a gente valoriza aquilo que tem. Um outro amigo nosso aqui, que é o dono de uma grande empresa da cidade, a semana passada ele disse a mim, olha, quero lhe dizer uma coisa. Eu já viajei em muitos lugares, inclusive o Brasil, conheço quase todo, mas eu nunca tomei um café desse que eu tomo aqui em lugar nenhum. E eles sempre pedem o mesmo tipo de café. Então, assim, é muito enriquecedor para a gente, não é? Não é só para mim, porque eu não sou nada se eu não tiver equipe de trabalho que acredite também naquilo que faz. Sim. E eu tenho a graça de Deus de ter uma equipe de trabalho que desde o início está comigo e que por mais em algum momento ela tenha sido modificada, porque alguém se aposentou, alguém saiu, mas permaneceu uma pessoa que vem e que tem amor por aquilo que faz. Então, eu sou agraciado de ter a equipe de trabalho que eu tenho, porque sem ela a gente não conseguiria alcançar tudo isso que a gente já é, eu já digo. Se a gente tiver todo esse conceito, mas não tiver quem acredite, quem replique, não adianta nada, né? É verdade. Eu queria saber agora de você, esse podcast para mim foi um empreendedor que está em começo de jornada, ou que quer desbravar esse mundo. Que conselho você daria baseado na sua jornada para aquela pessoa que pensa em empreender, mas às vezes tem medo ou não tem um recurso? Qual o seu conselho? Se tiver liso, comece. Se tiver liso, comece. Eu fui um dia tomar um banho de praia e eu tinha o desejo de começar a fazer a reforma daqui. E eu não tinha R$ 1 para começar a fazer. Eu tenho um pedreiro que virou quase que um irmão para mim e tudo meu é com ele. Tudo meu é com ele. E eu perturbo muito, aperrei muito o juiz dele. E aí eu disse a ele, vamos começar sem dinheiro. Ele disse, bora. Porque Esse que é o bom. tudo que eu tenho aqui, tudo que eu já fiz dentro de casa, que eu comecei com ele, a gente começou eu sem o dinheiro. Aí no meio do trabalho o dinheiro chegou para pagar ele. E eu disse a ele, vamos começar, vamos. Eu vou para uma pessoa, quando eu voltar a gente começa, tá certo. E aí conversando com uma pessoa da minha família, no dia de praia, eu disse, rapaz, estou pensando em fazer a reforma, não sei o quê, mas estou com uma grande dificuldade tal. Ele disse, não se preocupe não, comece, que a gente se resolve. Então o começo foi assim, o que eu acreditei naquilo. Então, primeiro é preciso acreditar. Para empreender é preciso acreditar, ter tempo, disponibilidade, desejo de querer fazer e a coisa vai acontecer. Segunda coisa, escute pouco. Depois que você tem um projeto que você orou, que você sabe o que vai fazer, escute muito pouco quem está por perto. Eu digo isso porque senão não teria começado. Se eu fosse escutar, olhe, ninguém em Solânia gosta de café expresso. Ninguém em Solânia gosta de pão de queijo. Ninguém em Solânia não sei o quê. Não, você tem certeza que se eu fosse escutar isso, eu não teria saído nem do lugar. Então, há alguns conselhos que a gente dispensa. Porque quando a gente acredita e sabe para onde vai, é preciso caminhar. Sim. E comece. Empreender pode ser a pessoa que tem mais dinheiro do mundo. O cara pode ter muito dinheiro, ele está refinanciando o carro chique que ele tem para empregar o dinheiro que está disponível para uma coisa. Hoje, a realidade é essa. Então, dizer que você não vai ter barreiras, dizer que não vai ter dificuldade, aí você pega uma rede, vá-se embora se enfiar no lugar e se esconder e não faça nada da vida. Porque tudo vai ter barreira, tudo vai ter dificuldade,
tudo vai ter que ter ajustes e reajustes para poder a coisa acontecer. Mas se é o seu sonho, se você tem desejo, você tem a capacidade, encontrou pessoas que pegam na sua mão e caminham, vá embora. Acreditem em você. Muita gente vai soltar tanta da história, e se for interior, piorar. Porque a cultura de interior é participar mais da vida do outro do que você na sua própria. Isso é verdade. Então, você tem que acreditar em você, colocar o seu pezinho na estrada e depois que você acreditar em você, que você tiver subido muitos batentes, você vai ter aplausos, você vai ter elogios, você vai ter pessoas querendo se agregar a você. Vai ter pessoas, como é que você fez isso? Você vai encontrar até banco querendo lhe oferecer presentes. Então, mas é preciso você acreditar em você. Depois que você acredita, você caminha, tudo vai fluir. Agora, tem que partir de você. E aí a gente vai encontrando parceria, a gente vai encontrando ajuda, a gente vai encontrando quem acredita e assim vai. Então, Vê que dá o primeiro passo. o primeiro passo. Porque aí vai... O primeiro passo é seu, o primeiro acreditar é seu, tudo vai ser seu. Você pode ter a esposa, a namorada, a família, o irmão, mas é seu. Então, se você não acreditar em você e você ainda tiver dúvida, não comece. Só comece quando tiver certeza. Porque aí, com certeza, ninguém lhe abate. E você está preparado para enfrentar as batalhas que não serão fáceis, Não, né? nenhuma. Quem me perdoa, então, Nenhuma. tem umas a mais que vem extras, né? Mas você hoje é feliz com o que você faz? Porque assim, tem muito empreendedor que fica frustrado no meio do caminho, né? Hoje vocês se consideram uma pessoa feliz? Gente, tá vindo um cheirinho de café agora maravilhoso, hein? Que pena que vocês não podem sentir. Eu me sinto muito realizado com isso aqui. Eu digo, eu encontrei o meu lugar. Depois que eu fiz muita coisa na minha vida, estudei muita coisa, eu encontrei o meu lugar. O que eu queria fazer. Isso é interessante, porque a gente tem uma geração agora que todo mundo desesperado. Qual é o meu propósito? E calma, vivendo, você vai se encontrando, né? E não necessariamente você precisa ficar na primeira escolha que você fizer na vida. Eu queria agora te agradecer por abrir suas portas e contar essa linda história. Te desejo todo sucesso, prosperidade do mundo, que esse lugar se multiplique, que abra uma em João Pessoa, tá? Existem muitos convites. Ele me convida para tomar café, que eu amo café e um pãozinho de queijo. Sim, e agora sabendo o que é café de verdade, vai ficar exigente. Porque ele fala assim, você não tomou café, não toma café, eu fiquei meio frustrada. E queria te agradecer. E quem quer conhecer, como que faz? Sim. Eu que agradeço a visita de vocês, a participação do podcast, é uma coisa bacana, né? Eu amo também o podcast. É o podcast, é uma coisa bacana. Agradeço muito a vocês e vejo que isso vai agregar também muito a nossa vida, não é? Como empresa. Agradecer a Daniel, que é um irmão, só tem uma amiga aí, eu tenho um irmão de longas histórias e datas. E por ter trazido vocês aqui, ter o prazer de conhecê-la também. E nossa cafeteria, ela fechava às quartas-feiras e a partir de agora fecha às segundas. Porque como no final de semana a gente está ficando até muito tarde, né? Então às segundas-feiras a gente fecha e a gente trabalha de terça a domingo. Abrimos as manhãs das 7 às 10 e à tarde de 15 às 20 horas. E aí no final de semana, a parte da tarde, a gente abre de 15 até 23. No domingo de manhã, a gente abre das 8 às 11 e a parte da tarde, no mesmo horário, de 15 às 23. Você serve café da manhã? E servimos café da manhã. Que legal. Então aqui a gente trabalha com uma pegada regional, que é tapioca, cuscuz, aí vamos pro croissant, e aí a gente tem muito suco, a gente tem muita coisa. Eu digo, eu nunca vi uma cafeteria com um cardápio tão extenso como a gente tem, né? Mas aí foi vendo a necessidade do nosso público e a gente foi se adequando à necessidade das pessoas. Então aqui, graças a Deus, se come bem e se é feliz. Eu percebi pela sua energia, que é muito pra mim, inclusive. Se come bem e se é feliz, porque com café bom tem que ter felicidade. Não é isso? É verdade, concordo com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para vocês que estão nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar.
Quem gosta de café, né, já pega o linkzinho aí e manda para as pessoas para saber o que é café de verdade, né? E segue o nosso Instagram, que é @cafeteria_binário café. Mas se você só colocar Binário Café, você vai nos encontrar aqui em Solânia, no Brejo Paraibano, na melhor cafeteria do Brejo Paraibano. Pois é, vou deixar aqui na descrição para vocês o link, corre lá, dá uma conferida. Se estiver passando por Solânia, já para aqui, fica bem na esquina, bem localizado, vem tomar um café e fala que veio do podcast, para ele saber que veio do nosso podcast, tá bom? Muito obrigada por ter assistido mais o podcast. Já sabe, né, também fazendo meu jabá, né? Se você vai construir ou reformar em qualquer lugar do Brasil, vou deixar aqui o contato da minha empresa na descrição. Muito obrigada e até o próximo podcast.